Olá a todos, eu sou Gabriel Alves Pinheiro Lima e eu vim apresentar um conteúdo sobre cálculo relacional. Esse trabalho foi feito por mim e por Denis Rafael Nobre de Oliveira. Então vamos lá. O que é o cálculo relacional? Ele consiste num conjunto de métodos para se realizar consultas e também gerenciar um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou um SGBD. Esse sistema vai ser gerenciado, consultado como um todo, de forma completa. O cálculo relacional ele possui duas variações, dois tipos principais, que é o cálculo relacional de tuplas e o cálculo relacional de domínio. Vamos falar deles agora. O cálculo relacional de tuplas é o que? É o mais tradicional. Ele especifica uma série de variáveis de tupla. Ele vai acessar um banco de dados lá utilizando as tuplas, cria essas variáveis e ele vai percorrer todo esse banco que ele vai realizar expressões booleanas, expressões de condicionais, né, para ver se é verdadeiro ou falso na consulta, e através dessas tuplas ele vai retornar todos os objetos lá do banco de dados que esse retorno for verdadeiro. Feito isso, ele vai juntar tudo num conjunto só, num conjunto reduzido do banco de dados, que contém apenas os verdadeiros de todas as condições booleanas que forem realizadas. Já o cálculo relacional de domínio, ele utiliza variáveis isoladas, espalhadas ao longo dos domínios dos atributos. Então, cada domínio, ele vai ter apenas um atributo no banco de dados, e com isso você vai gerar os cálculos utilizando a expressão, por exemplo, x1, x2 até xn, com as condicionais de x1 até xn, e após fazer toda essa consulta desses valores isolados, ele une eles também por meio da condicional e gera um conjunto bem menor, às vezes bem menor do que o banco de dados original, apenas fazendo baseado na condicional. Se for verdadeiro, retorna verdadeiro, se não for, simplesmente não retorna e vai gerar um conjunto mais reduzido, mais adaptado. Entre as características do cálculo relacional, a gente tem o fato dela ser uma linguagem que não é procedimental. Ela não é feita através de procedimentos, de requisições, de passos. Ele vai informar quais são os dados que serão recuperados, mas é uma ferramenta que não vai se preocupar como que esses dados são recuperados, de forma totalmente automática. É um retorno muito mais direto, que informa apenas o que você quer, não como você quer. Desse modo, todas as consultas dele são executadas no apenas um comando declarativo que não precisa definir ordem, método de recuperação, resultado da consulta. Tudo isso é supérfluo para o cálculo relacional. O que importa é recuperar os dados, não importando a forma, a maneira, qual foi o cálculo usado para recuperar. Nos bancos de dados relacionais, o cálculo relacional é bastante importante porque ele possui um grande poder expressivo. Ele consegue recuperar os dados, consegue acessar todos esses dados por meio das tuplas, por meio das condicionais, tudo isso, que de uma forma bem mais simples do que outros métodos utilizados e, portanto, ele é fundamental para um banco de dados relacional, para um MySQL, para todas essas formas. Agora, comparando com a álgebra relacional, que é outro dos métodos bastante utilizados. A álgebra relacional, ela precisa de procedimentos. Ela precisa ter que utilizar métodos de alcance para recuperar os dados e ela precisa informar quais foram esses métodos, precisa de várias fórmulas lá para recuperar os dados numa determinada ordem, alguma coisa assim. O cálculo relacional não, ele não precisa dessa sequência de operações feitas. Geralmente você insere apenas um comando lá do cálculo relacional e ele vai te retornar tudo que estiver de acordo com essa condicional, sem divulgar lá como foi feita essa recuperação, quais foram os métodos utilizados. Não, ele se torna mais simples, ele é mais focado em trazer o resultado, não como foi feito. Uma ferramenta que é bastante utilizada, bem popular e é brasileira, é o Programar.
Esse AR aqui é de álgebra relacional, mas ele é uma API, uma ferramenta que é utilizada tanto para álgebra relacional quanto para o cálculo relacional. Ela foi proposta pela professora e pesquisadora Daniela Barreiro Claro, da Universidade Federal da Bahia, que quando ela ministrava disciplinas de banco de dados, quando fazia essas pesquisas, ela sentia que os alunos tinham bastante dificuldade em entender o conteúdo, em aplicar, em aplicar na prática os bancos de dados. Então ela fez uma ferramenta, ela estudou por bastante tempo para poder desenvolver essa ferramenta lá no, se não me engano, em 2003, para poder facilitar para os alunos o ensino básico da prática, de como você aplicar os conceitos teóricos de álgebra, de cálculo relacional, em um banco de dados real, utilizando isso. E todos os operadores de álgebra relacional e cálculo relacional são baseados no livro de Elsmasri e do Navat. E, portanto, são ferramentas já conhecidas, já exploradas na disciplina e também ministradas pela professora, e são as formas mais tradicionais de álgebra e de cálculo relacional. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá.